O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Você que está vivenciando um drama na sua vida, um desespero. Talvez tenha batido na sua cabeça o pensamento: não tem mais jeito para mim, não há saída para mim. O jeito é eu acabar com isso tudo, acabar com a minha vida por conta desse drama, desse trauma. Você está desesperada, desesperado, você não sabe o que fazer, mas preste bem atenção, que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve Deus. Quando a gente ouve Deus, a gente ouve a palavra de Deus. De forma que quando você ouve a palavra de Deus, Deus penetra nos seus pensamentos, Deus penetra dentro de você, na sua alma, no seu espírito, e faz arrancar toda sorte de mal, toda sorte de pensamento negativo, faz arrancar todas as trevas que atuam na sua vida. Seja livre dessas dúvidas, seja livre dessa nhaca do inferno, seja livre dessa indisposição, dessa vida infernal. Seja livre agora. Em nome de Jesus eu te livro agora pela palavra de Deus. A palavra de Deus penetra em você e você é livre. Seja livre, e se você crê nessa palavra, você vai dizer amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Seja livre em nome do Senhor Jesus. Olá, Bispo. Meu nome é Rafaela e eu gostaria de agradecer ao Senhor pelos livros que o Senhor tem escrito. Recentemente, eu li o livro Nos Passos de Jesus e pude aprender como renovar a minha fé, a não fazer as coisas no automático, a não ser religiosa, mas sempre viver em novidade de vida com meu Deus. Antes de conhecer Jesus, Bispo, eu era uma pessoa muito vazia. Eu tentava preencher esse vazio e a ausência de Deus com as ilusões dessa vida, em drogas, vícios, relacionamentos e muitas outras coisas que não me acrescentavam nada. Mas ao conhecer Jesus, eu descobri uma novidade de vida e por meio desses livros eu aprendi a como seguir nessa caminhada e como de forma prática mudar totalmente a minha vida, o meu interior. E hoje eu sou uma pessoa transformada. Muito obrigada, Bispo, pela coragem e iniciativa de escrever tantos livros que nos ajudam espiritualmente. Muito obrigada, Bispo, pelos seus livros. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, a Bíblia diz que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Quer dizer, a palavra é Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você ouve Deus. Quando você ouve Deus, você ouve a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, você obedece a palavra de Deus. Quando você obedece a Jesus, você obedece a palavra de Jesus. Quando você obedece a palavra de Jesus, você obedece a palavra, o próprio Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, quando a gente ouve a palavra negativa, imediatamente vem sobre nós o medo, o terror, a dúvida, o desespero. É ou não é? Mas quando você ouve a palavra de Deus, você ouve Deus, você ouve Jesus. O Espírito de Jesus fala através da sua palavra.
E quando ele fala, não há pensamento do inferno que possa suportar. Não há pensamento negativo que possa prevalecer. Não há tormenta, não há nada nesse mundo que suporte a palavra de Jesus. Porque é como ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E disse mais: a minha palavra é espírito e vida. Então, enquanto você está me ouvindo nesse momento, você está sendo lavado pela palavra. A palavra de fé, a palavra de ânimo, a palavra de esperança, a palavra de certeza, a palavra de que as coisas vão mudar. Você sabe que às vezes faz aquele tempo ruim, aquele tempo chuvoso, mas o sol está acima daquilo. É ou não é? Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer dificuldade. A palavra penetra e a doença não aguenta, não suporta a palavra de Deus. A enfermidade não suporta a palavra de Deus. Isso é fé. Essa é a fé que nos sustenta. Essa é a fé que sustenta a terra, que sustenta o sol, a lua, que sustenta o universo. A palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus sustenta a terra tão pesada, por exemplo, imagine as enfermidades, as moléstias, os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas de saúde, qualquer que seja o problema. Todo e qualquer problema não resiste à palavra de Deus. Porque se a palavra sustenta todas as coisas nos céus e na terra, imagine pequeninas coisas, insignificantes coisas que nós temos vivenciado aqui neste mundo. Então você seja livre dessa minhaca do inferno, seja livre dessa dúvida, seja livre desse medo, dessa angústia, seja livre dessa depressão, seja livre desse estado de espírito caído, prostrado. Seja livre dessa masmorra que você está me ouvindo. Por exemplo, você está me ouvindo na prisão, você está me ouvindo no hospital, você está me ouvindo na fila de um hospital, com o seu bebê doente, ou o seu filho doente, sua filha doente. Você, agora mesmo, seja sua filha, seu filho curado, aí onde ele está, aonde quer que ele esteja, você que está na cadeia, seja livre dessa masmorra, onde quer que você se encontre, porque a palavra de Deus é força, é poder, é virtude do Espírito de Deus para livrar as pessoas do seu inferno. Em nome de Jesus, seja livre, seja abençoada e vá nessa fé. A fé de que a palavra de Deus vai permanecer, vai fazer acontecer aquilo que está escrito em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Meu nome é Rita de Cássia, eu tenho 52 anos. Minha vida foi muito sofrida, porque na minha infância eu sofri muito, principalmente com meu pai e a minha mãe, porque eles se agrediam muito. Meu pai batia na minha mãe, porque na rua ele tinha várias amantes. Então eu sempre fui uma criança assim, muito triste, muito angustiada, já cresci assim. Meu pai era um pai super ausente, ele ficava 2, 3 meses fora de casa. Então eu cresci nessa situação, sabe? Foi muito sofrimento, muita angústia, muita dor, porque eu queria o carinho da minha mãe, mas ela não tinha tempo, não havia tempo, porque havia muitos filhos, muitas dificuldades, passamos fome, vivemos momentos muito difíceis. Não tínhamos onde morar, morávamos com a avó, com o avô, com tias, porque a gente não tinha uma casa própria para morar. O que eu mais queria na vida era encontrar alguém, uma pessoa que pudesse me completar, me tirar daquele sofrimento. Então, aos 18 anos, eu não tinha namorado, só comecei a namorar com 18 anos. Encontrei uma pessoa e me entreguei para essa pessoa, fiquei grávida. E depois de que eu fiquei grávida, aquela pessoa que eu achava que poderia me fazer feliz, essa pessoa me abandonou grávida, começou a me humilhar. E eu resolvi ficar sozinha com a minha filha, né? Mas a angústia e o desejo do suicídio não saía de dentro de mim. Era muito grande o desejo de morrer, de sumir, de abrir um buraco e entrar dentro. Porque o vazio que estava dentro de mim, nada preenchia mais. Nada.
nem as amizades, eu não gostava de ter muita amizade com ninguém. Eu me sentia a pior pessoa do mundo, uma pessoa desprezível, não gostava de mim, nem me olhava no espelho, eu não conseguia nem olhar no espelho, porque eu achava que, para que olhar no espelho? Eu sou muito feia, ninguém gosta de mim, por isso que eu estou sozinha, eu não consigo encontrar ninguém. Saí da minha cidade, vim para São Paulo, e chegando aqui, eu não ia em igreja nenhuma, nunca gostei de igreja nenhuma, então, como meu pai era pai de encosto, não sabia o que era nem a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, porque na minha casa ninguém nunca leu a Bíblia. Então essa minha amiga veio para São Paulo, né, trabalhar aqui, e me pediu para que eu levasse ela à igreja. Aí eu falei, tudo bem, eu conheço, vou te levar, eu sei onde tem uma igreja, eu vou te levar na igreja. Ela falou Universal, né, eu falei, eu te levo. E comecei a levar ela nessa igreja. Mas naquele dia eu estava com realmente um desejo de sumir da minha família, largar a família, marido, filho e desaparecer. Estava com uma dor muito grande na alma, um sofrimento muito grande. Então, naquele momento eu vi estava falando sobre o Espírito Santo. Até então eu nunca ouvi falar do Espírito Santo, mas naquele dia eu ouvi a pessoa que tem um pastor falando. Você que tem o Espírito Santo, você tem mais prazer de jejuar do que comer. Então eu não fui buscar felicidade na vida sentimental, na família, não. Eu queria o Espírito Santo. Para mim era o que mais me importava. Então eu comecei a buscar, comecei para a igreja, comecei a lutar. Aí todo domingo, toda quarta-feira eu estava lá buscando, perseverando. Não faltava um domingo. Aí me batizei nas águas, entreguei a minha vida para Jesus e estava buscando um dia. No meu trabalho, eu estava louvando a Deus, buscando, cantando. Daqui a pouco eu senti aquele gozo na alma, aquela alegria que eu nunca senti na minha vida. Aquela paz, porque então eu nem dormia, eu tinha pesadelos, eu não dormia direito. Eu tinha pavor do escuro, não dormia sozinha, tinha medo da escuridão. Então eu não ficava sozinha, eu não dormia sozinha. Antes, eu ria da boca para fora. Todo mundo achava que eu estava rindo porque eu estava feliz, mas não era verdade. Por dentro havia aquele vazio imenso. Então aquele sorriso era falso, porque por dentro eu era vazia, não tinha nada. Mas a partir daquele dia, olha, eu senti uma alegria imensa. O Espírito Santo é o meu consolo, é poder dormir em paz, sabe? É poder ter a paz que o mundo não oferece, nada oferece. Hoje eu tenho uma paz imensa dentro de mim. Posso estar passando a luta que for, que eu continuo com aquela paz dentro de mim. Nada tira a minha paz, nada. Meu nome é Lucimara Ribeiro, tenho 44 anos. Antes de frequentar a Igreja Universal, eu era uma pessoa muito triste. Tudo era motivo para choro, senti uma angústia muito grande. Um vazio que eu não sabia detectar de onde vinha esse vazio. Né? E essa tristeza tomou conta da minha vida de uma tal maneira que até para trabalhar era difícil. Todo o serviço que eu arrumava, até trabalhava direitinho, mas qualquer situação difícil que vinha onde eu trabalhava, eu só sabia chorar e pedir as contas. Eu não conseguia ir adiante. E assim foi indo. Não conseguia ficar em trabalho nenhum, não conseguia me adaptar às pessoas. Eu fazia um curso na época e nem conseguia terminar, porque eu não tinha forças, não conseguia conversar com as pessoas. Aí eu entrei em depressão, por causa devido à tristeza, a esse vazio que eu sentia dentro de mim. A depressão era muito profunda, né? Eu já não tinha mais vontade de comer, né? Eu tinha insônia, eu não dormia direito, né? E não conseguia entender, não sabia de onde que vinha isso. Eu não entendia o que era esse vazio. E minha mãe insistindo, vamos à igreja, sua situação vai mudar. Chegando na Igreja Universal, não foi assim de uma hora para outra. Aí teve também o propósito de jejuar. Jejuei, li a Bíblia, que ela falou também que era muito importante. Nunca tinha lido, não li a Bíblia quase nada. Comecei a ler a Bíblia. Até que um dia, foi no domingo isso, me lembro como hoje. Foi num propósito de Espírito Santo que o pastor tinha feito. Ele tinha feito até o propósito, levei o propósito no dia, o pedido. E nesse dia foi assim muito maravilhoso, porque eu busquei com todas as minhas forças. Vi uma felicidade dentro de mim que eu não sabia de onde. Eu não conseguia entender. Aquele vazio que eu sentia já estava me preenchendo aqui dentro. Já não estava mais oco. Eu saí aquele dia muito renovada. Eu saí aquele dia dando muitas risadas, muito alegre, muito feliz. E o bacana foi chegar em casa e as pessoas perceberem. Falou assim, nossa, Lucimara, hoje você está diferente.
Hoje eu estou vendo no seu rosto que você está diferente. Os problemas vinham e eu não ia mais para dentro do quarto chorar como eu fazia antes. Eu ia para dentro do quarto orar para me fortalecer, para me renovar. Ali eu criei que eu realmente tive um encontro real e verdadeiro com Deus. Sim, hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa, assim, as dificuldades, como eu falei, elas vêm, mas elas não me abatem mais, né? Hoje eu sou muito grata. Ele que me dá tudo, porque sem ele eu não tinha chegado onde eu cheguei, né? Hoje eu tenho um trabalho abençoado, uma família abençoada. E hoje eu passo para eles esse Espírito Santo que eu recebi. Hoje eu não passo tristeza para eles, eu não passo dificuldade. Hoje eu não fico chorando pelos cantos. Hoje eu passo alegria, né? Hoje eu passo o verdadeiro Espírito Santo para minha família. Meu nome é Maria de Fátima Bonifácio, eu tenho 60 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu estava com a minha vida completamente sem sentido, porque eu já vim de um lar destruído e eu tinha o sonho de ser diferente, de ser feliz, de ter um lar abençoado, um esposo, criar minhas filhas, criar filhos junto com o esposo, né? Porque como eu fui criada sem pai, então era tudo que eu não queria para os filhos que eu viesse a ter. Casei, tive 3 filhas. E, para minha surpresa, o meu casamento foi tão ruim quanto o da minha mãe. O meu esposo era um homem completamente ausente, ele não ligava para as filhas, ele não tinha responsabilidade. Mesmo sendo um homem que ganhava bem, tinha um bom emprego, mesmo assim ele deixava faltar as coisas em casa e a gente tinha uma vida de vergonha. Chegou numa época que eu já não suportava mais, aí eu resolvi que eu ia me separar dele. E bem nessa época que eu quis me separar dele, tomei essa atitude, eu conheci a Igreja Universal. A minha mãe já frequentava. Ela teve um problema de úlcera e ela foi curada através da oração no rádio. No início, mesmo vendo a minha mãe curada, vendo a minha mãe diferente, vendo a minha mãe ativa, mesmo assim eu relutei, fiquei durante um tempo não querendo ir. Mas nesse meio tempo, a minha filha teve um abscesso no rosto. E esse abscesso, ele começou do nada. E os médicos não descobriam o que a minha filha tinha no rosto. E minha mãe, ela ia todos os dias pela manhã na minha casa e falava assim para minha filha: olha, você liga a televisão, eu vou ligar a televisão e na hora que o pastor fizer a oração, você coloca a mãozinha no rosto e pede para Jesus te curar. E ela foi curada. Da mesma forma que esse caroço apareceu, do nada também ele foi embora. E a partir daí eu comecei pensar diferente, até o dia que eu decidi ir na igreja. Fui para a Igreja Universal. Aquele dia foi o último dia da minha tristeza. Quando eu saí dali, eu saí outra Fátima, completamente diferente. Uma mulher, saí dali alegre, feliz. Eu ganhei assim uma força, uma coragem. Aí, nesse meio tempo que tô indo, com aquela felicidade e tudo, atenta em tudo que o pastor falava, eu via sempre ele falar do Espírito Santo. No início, eu não atentava muito, né? Que é Espírito Santo, né? Ficava assim, meio distante. Mas conforme foi passando o tempo, meses, eu fui sentindo necessidade de ter o Espírito Santo. E eu comecei a orar. Quando foi um dia, um domingo pela manhã, numa busca, o pastor falou assim: dê as mãos. E eu dei as mãos e falei: Espírito Santo, eu quero, Senhor, eu que te quero até mais que respirar. Aí eu recebi o Espírito Santo e a partir daquele dia tudo mudou, tudo. O que havia, o restinho ainda que havia daquela Fátima, acabou. Passei a ser uma mulher forte,
uma mulher decidida. Eu passei a ter paz dentro de mim, passei a ter tranquilidade, passei a ver as pessoas com olhos da mesma forma que eu me sentia. E então tudo mudou. Eu tive mais paciência com meu marido. Ele passou a notar, até ele, que era uma pessoa tão ausente, passou a notar que eu estava diferente. Aí ele foi na igreja, está até hoje na igreja. Então eu sou muito grata a Deus, muito. Se hoje Deus não fizesse mais nada na minha vida, que eu sei que Ele vai fazer muito ainda, se Ele não fizesse, o fato dele ter me dado o Espírito dele, confiado a mim, fazer do meu corpo o templo do Espírito Santo, não precisaria mais nada. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos finalizando aqui a programação, mas eu quero que você não esqueça, a palavra de Deus é o Espírito, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quando você crê na palavra de Deus, você crê no Espírito de Deus, você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, você crê na palavra dele, você crê no Espírito dele, e ele é contigo. Ele é com você desde agora e para sempre. Amanhã estaremos de volta, e nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, falando mais a respeito do poder da palavra de Deus para aqueles que creem. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.